Muito boa noite, herdeiras e também herdeiros ao Papo de Herdeiras. Sim, você que está nos assistindo, seja muito bem-vinda. Nosso podcast acontece toda segunda-feira às 9 horas da noite no meu canal aqui do YouTube. E hoje, gente, eu queria contar pra vocês um negócio. Vocês me pediram uma pessoa. Vocês me pediram tanto essa pessoa que eu trouxe essa pessoa pra cá. Então eu espero que vocês assistam até o final e comecem a colocar aí nos comentários o que vocês estão achando. Hoje eu trouxe o meu pastor, o meu melhor amigo, o meu amor, o meu futuro marido, Felipe Raposo! Hello, herdeiras! Como é que vocês estão? Muito boa noite. E herdeiros também, né? Que hoje com certeza vai ter alguns homens aqui comparecendo ao nosso podcast. Porque os homens também têm que aprender, né? Não só as mulheres, os homens também Todo mundo tem que ouvir um pouco. Também tá aqui pra aprender. E o tema desse podcast, né? Nós vamos ter uma série de vídeos, com 4 vídeos aqui no canal. E o tema é relacionamentos. Então, Felipe Raposo está estreando hoje esse momento. Vai trazer muitas verdades pra gente. Privilégio. Eu estou super animada. Meu Deus. Seja bem-vindo, lindo. Ai, obrigado, meu amor. Maravilhosa. Linda. Gente, então, eu e o Felipe, a gente nunca compartilhou, assim, o nosso testemunho, né, pra vocês. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria... Que é o que todo mundo quer ouvir. Que é o que todo mundo quer ouvir, mas aguarda no final. Já prepara aí, ó, já se encaminha esse link. Se tem algum contatinho, se tá namorando alguém. Seja intencional agora. Seja intencional. Manda pra alguém, momento. por favor. Sim. E eu queria, lindo, que você primeiro se apresentasse, dissesse pra mim quem é o Felipe Raposo e contasse o seu testemunho. O testemunho dele é muito bom. Já começa assim. Com certeza. Aqui, ó, é papum. Ó, pra quem não me conhece, então, meu nome é Felipe Raposo. Eu tenho 31 anos. Sou filho de Deus, lógico. Sou formado em design. E hoje eu sou pastor, né? Larguei minha faculdade de publicidade, larguei meu trabalho como designer para me tornar um pastor, porque foi algo que eu nunca desejei. Só que 7 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu estava completamente perdido, completamente sem foco, sem direção, sem rumo, literalmente. E 7 anos atrás, Deus me encontrou numa private na casa de alguns amigos aqui na Barra. E ali eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus, né? De alguma forma. Que eu precisava viver algo novo. Então eu fui para Niterói, na época não tinha Lagoinha Barra, só tinha Lagoinha Niterói, lá com o pastor Felipe, com a pastora Mariana. Eu fui para Niterói, aceitei Jesus. Na época eu estava num outro relacionamento, num outro namoro. Aceitei Jesus lá em Niterói. Aí consegui ficar ali 3, 4 meses firme, né? Tô aqui, tô bem, tal, vamos continuar aqui. Aí desviei de novo. Não é que desviei, né? Dei aquela esfriada porque eu não conseguia estar perto de alguém para me ajudar, para poder pegar na minha mão naquele início da sua caminhada cristã, para você poder... Ainda não tinha um ambiente, né? Não tinha um ambiente, não tinha um GC perto de casa, só tinha Niterói, ficava muito difícil às vezes de ir para Niterói. E aí dei aquela esfriada de novo, caí de novo. E aí em 2016, que foi quando eu voltei de fato para Jesus, me reconciliei, aceitei Jesus, assim, com todo o meu coração. E aí foi no primeiro GC da Lagoinha Barra. Então na igreja da Barra eu peguei praticamente desde o começo, né? Mas o que muita gente não sabe é que o que todo mundo sabe acho que eu só sou pastor, né? Mas eu tinha uma vida antes de ser pastor que era completamente, aos nossos olhos hoje, que a gente entende um pouco de princípio cristão, entende algumas coisas sobre propósito, sobre missão. Era uma vida completamente perdida. Já voltei a pé andando para casa esse dia que eu tive um encontro com Jesus. Esse testemunho é muito forte, gente. Esse dia que eu tive um encontro com Jesus, eu voltei a pé para casa do Barra Garden até o Cidade Jardim, que é onde eu moro hoje. Bêbado. Né? Bêbado, drogado. Até hoje eu não sei como é que eu cheguei em casa. É quantos quilômetros, mais ou menos, se fosse pra... Sei lá, uns 15 quilômetros, 20 quilômetros. Deve ser por aí. Caraca. Eu lembro que eu voltei andando e eu não lembro, assim, de muitas coisas do decorrer do caminho e da festa que eu tava, né? Que era essa private. Mas eu lembro de flashes do caminho voltando para casa chorando muito, e eu lembro que no banho eu pedia para Deus me lavar, porque eu lembrei do testemunho do Thales Roberto. Então eu cria de que se Deus fez isso na vida do Thales Roberto, Deus podia fazer isso na minha vida também, né? Uau. Você falou que a sua mãe teve que te dar banho também nesse dia, não foi? Então, nesse dia minha mãe não me deu banho. Mas quando eu morava em Petrópolis, quando eu vim morar no Rio para poder fazer faculdade de publicidade, meu primeiro final de semana no Rio eu dei PT.
Assim, gente, eu era muito doidão. Deve ser doido. Eu era, acho que 10 vezes pior. Eu dei PT meu primeiro final de semana no Rio, eu dei PT e minha mãe me deu banho. Então, tipo assim, eu vivi uma vida literalmente sem propósito, sem destino. Mas quando 7 anos atrás, né, que foi quando de fato eu tomei a decisão, que foi no começo da implantação da igreja da Barra, eu literalmente ali eu tomei uma decisão de tipo assim, cara, eu preciso viver algo novo, porque se eu continuar vivendo essa vida que eu tô vivendo, eu vou perder o resto da minha vida. Uhum. Acho que às vezes a gente não entende que a gente faz muitas coisas na nossa vida que na verdade tá fazendo a gente sobreviver e não tá fazendo a gente viver. Sim. Então eu tava nesse momento da minha vida, tipo assim, cara, eu cansei da vida que eu tô vivendo, preciso viver algo novo, mas o que é esse novo? O que é esse novo começo que sempre falaram pra mim, que eu sempre ouvi de pessoas? Eu encontrei esse novo começo em Jesus. Então 7 anos atrás eu cheguei completamente perdido na igreja, com um quadro já de depressão, viciado em pornografia, viciado em masturbação, completamente perdido, literalmente perdido. E olha que eu tinha tido um encontro do primeiro amor, caí de novo, tava nesse quadro, e aí foi quando a igreja literalmente me abraçou, comecei a caminhar, comecei a ser cuidado, comecei a ser pastoreado de perto. Pastor Felipe uma vez foi atrás de mim dentro de boate. Uau! Pastor Felipe também já estragou uma vez um carnaval meu, carnaval de 2016. Uau! Eu tava em Paraty com alguns amigos, e aí eu lembro que ele mandou uma mensagem pra mim assim, mano, meu carnaval acabou, era o segundo dia do carnaval. Eu não consegui fazer mais nada depois, porque não é porque foi briga, não foi nada disso, é porque o amor constrangeu. Sim. Eu estava tão perdido que o amor das pessoas por mim, revelando o amor de Jesus por mim, me constrangeu ao ponto de falar assim, cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso recomeçar. Então muita gente acha que eu só sou pastor, né? Mas eu tenho um testemunho por trás disso. E o que muitas pessoas não enxergam é isso, né? Elas olham o seu momento atual, nossa, que legal, né? Você é pastor, aí, tipo, acaba trazendo até uma idolatria, né? Sim. Nossa, é um ser perfeito, maravilhoso, que não erra. Mas tem o Felipe que teve por trás disso, e o Felipe hoje que ainda continua lutando com várias bagagens ou heranças do próprio passado. Sim. Então, assim, ser pastor hoje, eu acredito que você pode até falar muito melhor do que eu. É literalmente encarar os desafios de hoje sem ignorar o seu passado, entendendo que as marcas, elas fazem parte daquilo que o Senhor está te impulsionando. Sim. E dizer que não viver mais pelo momento, né? O fato de, drogas, bebidas, enfim, é um momento, não é ruim. É um momento bom ali. Sim. Você tá ali entre amigos, tá todo mundo bebendo, se divertindo. Sim. Mas e quando você acorda depois disso? Será que você sabe quem você realmente é? Então são coisas que muitas pessoas não pensam. É porque a gente vê muito momento ali. A gente foca muito a gente coloca muita expectativa no que a gente está vivendo naquela hora, mas cada um sabe como é que você acorda no dia seguinte. É verdade. Quantas vezes eu acordei no domingo pela manhã, isso quando eu não chegava em casa de manhã ou à tarde, e eu acordava e falava assim, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí você olha pro lado financeiro, acaba que você olha pro lado financeiro e fala assim, mano, eu gastei um dinheiro e acabou, tipo assim. Uhum. Podia ter investido esse dinheiro, podia ter feito outras coisas com esse dinheiro e eu não fiz. Falando agora de uma parte mais prática, né, mais palpável. Mas, cara, quantas vezes eu acordava com um vazio muito maior no meu coração do que quando eu estava ali. Eu acho que esse é o grande segredo, o que você tenta preencher o seu vazio, né? A mulher samaritana no poço. Todo dia ela ia no poço para buscar um pouco de água. Sim. Todo dia a gente vai num poço para preencher um vazio dentro da gente. Sim. O que é o seu poço hoje? Uau. Né? O que é o seu poço? O que significa o poço? O poço significa aquilo que te mantém vivo. A Bíblia diz que diariamente ela ia ter aquele poço. Diariamente a gente talvez faça várias coisas num poço da nossa vida para tentar preencher um vazio que só Jesus, a fonte de águas vivas, pode preencher. Então, quando eu entendi isso há 6 anos atrás, eu falei assim, cara, eu preciso de Jesus. E aí foi quando eu cheguei na igreja. Na época eu trabalhava numa empresa que administrava vários e-commerce. Eu tinha acabado de ser promovido para ser o designer da Calvin Klein no Brasil. Então eu era responsável por toda a parte de design da Calvin Klein no Brasil. Dá licença, assim. Não é pouca coisa, não. Então, tipo assim, eu tava vivendo uma fase profissionalmente muito boa. E aí Deus virou para mim um dia no trabalho e falou assim, seu tempo aqui tá acabando, você vai ser em setembro. Eu, Deus, como assim? E aí começou a vir aquele papo de crise, vai ter crise no Brasil, não vai ter crise no Brasil. E aí Deus levantou uma pessoa, né, enviou uma pessoa, literalmente, para ficar no meu lugar. Eu fiquei no meu lugar e fui trabalhar na igreja. Ele largou tudo, para quem não entende, largou tudo para... Eu larguei tudo para poder trabalhar na igreja. Não era ser pastor, eu não fui ser pastor. Muito bom.
Eu fui servir a minha igreja local no dom que Deus me deu. Uau. Acho que esse é o grande segredo. Primeiro, Deus não levanta ninguém que está à toa. E Deus sempre vai usar o seu dom e o seu talento para servir o reino dele. Uau. E o seu coração no servir, muitas das vezes, vai te levar acesso a grandes palácios e grandes mesas. Muito bom. Foi literalmente o que aconteceu comigo. Eu fui servir a igreja através de um dom, e depois de 1 ano e meio, acho, 2 anos, não lembro, eu sou um pouco ruim com data. Não, só não esqueça do nosso aniversário de namoro. Por favor, né? Por favor. Dia 19 tá chegando, inclusive. Vou deixar você pagar meu mocelinho. Tá bom. Mas voltando pro testemunho. E aí eu fui trabalhar como designer na igreja, e depois de 2 anos o Vitão falou assim, cara, pastor Vitão, eu sou junto com a pastora Lindsay, com o pastor Felipe, e falou assim, cara, a gente entende que você tem um chamado pastoral, mas deixa fluir. Eu falei assim, mano, você tá maluco, eu nunca quis ser pastor, isso não é pra mim. Eu só quero ser um designer, pra mim tá bom. E eu lembro que ele foi muito leve comigo. O pastor Vitão olhou pra mim e falou assim, cara, só deixa fluir, Raposo. Na época eu já era era co-líder de GC na Lagoinha, era co-líder de GC Next, aí fui pro Next Team, cuidei dos adolescentes, implantei os adolescentes, aí depois, 1 ano depois, eu fui pro Next. Então, cara, foi literalmente um processo. E o que é muito doido nisso tudo? Pra uma boa parte da minha família, eu era o cara que não tinha mais jeito. Nossa. Eu era o cara que não tinha mais saída. Então, a minha família praticamente toda, por parte de pai, é cristã. Uhum. Tem tios pastores, tios bispos, diáconos, enfim. Para todo mundo da minha família, até para quem era pastor, tipo assim, Felipe é um caso perdido. Jesus tem que levar. A galera, às vezes a gente pensa muito isso, né? Tipo assim, Deus precisa me levar para ele não me perder. Não, irmão, Deus não te perdeu em momento nenhum. Sim. Só o seu coração que ainda não voltou para ele. E às vezes Jesus é muito intencional de usar a pessoa mais improvável, aquela que acho que nem você olhava para você e pensava, um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser uma referência de jovens. Sim. E ele pega a menor pessoa e levanta. Ele que derruba a árvore grande e faz crescer a árvore pequena. Então, é literalmente isso, para confundir os olhos de cada sábio que falou, Felipe não tem mais jeito. Porque estatisticamente, Felipe não tem mais jeito. Mas pra muita gente eu não tinha mais jeito. Pra muita gente. Sim. E é muito louco, porque quando você... Não sei pra você, mas quando a gente entra na igreja, normalmente o Espírito Santo habita em nós. Às vezes a gente vive com coisas que a gente acha que são coisas da nossa cabeça. Eu tenho um testemunho muito bom, que é o do Starbucks. Eu queria que você contasse, que esse testemunho é muito bom. Não é do Starbucks, não. É do Subway. Só que o que é mais louco, pra eu poder fechar essa linha de raciocínio? Todo mundo da minha família falava isso. Por isso que eu falo assim, cara, você precisa respeitar quem ora por você, quem intercede por você. Uhum. E a minha avó sempre orou por mim. E Deus falou pra minha avó que eu iria surpreender muitas pessoas. Uhum. Que eu iria viver coisas muito grandes. Uhum. Então, olha que loucura. De um lado tinha uma parte da família que falava que eu estava perdido, mas do outro lado tinha uma pessoa que acreditava na promessa que eu carregava. Nossa. Então, assim, a minha avó não viu eu viver tudo que eu estou vivendo hoje. Mas ela viu pela fé tudo que eu iria viver. Uhum. Uau. Porque durante todo esse tempo eu creio muito nisso, né? Eu fui fruto de oração da minha avó. Uau. Então eu sou uma resposta das orações da minha avó. E às vezes a gente quer que Deus responda às nossas orações ao invés da gente querer ser a resposta de oração da vida de alguém. Uau. Você falar isso é muito... É surreal de pensar. Porque se fosse num olhar hoje religioso, né? Porque até dentro da própria igreja existem muitas pessoas religiosas. Sim. Iriam olhar pra você e falar assim, não, bebe, não, usa drogas, não estuda, não faz nada da vida. Então, não vai chegar a lugar nenhum, né? Que morra para que a gente não perca. Sim. Um religioso falaria isso. Mas sempre existe alguém que, caraca, bebe, caraca, fuma, caraca, tá perdido. Sim. Mas eu conheço um Deus que restaura, um Deus que cuida, um Deus que transforma, um Deus que faz, que abre um caminho onde não tem caminho e que pega o mais improvável para surpreender uma sociedade, uma família, uma nação. Então, às vezes, a gente é isso. Tem alguém do nosso lado, somos cristãos. E daí a pessoa fala, sou de religião tal, eu acredito em tal coisa. E daí a gente vai logo com um olhar de julgamento. Sim. Eu percebo muito isso, até na própria internet. A gente vai com um olhar de julgamento. A roupa da pessoa, o modo como ela se comporta.
Mas se a gente estivesse enxergando mais as pessoas com o olhar de Jesus, como te enxergaram, como me enxergaram, como enxergaram cada pessoa que tem um testemunho, quantas pessoas nós estaríamos alcançando? Porque, às vezes, o que fizeram com você é acreditar naquilo que você nem acreditava sobre você. Então, tudo que a gente precisa é alguém que te levante, que te estenda a mão. Então, inclusive, um dos objetivos desse podcast é realmente trazer esse olhar, né? Esse olhar humano sobre a vida de cada um de nós, que a gente não é a quarta pessoa da Trindade, o santo imaculado da perfeição. A gente é seguidor de Cristo e quer cada vez mais sermos melhores pessoas e parecidas com Ele, mas que não somos melhores do que ninguém e que somos pessoas tão improváveis quanto quem está assistindo a gente, por exemplo. Lindo, você sabe o que as pessoas mais esquecem? É que Jesus, quando foi dar uma ceia, ele manda convidar todos os convidados de honra. E todos os convidados de honra falam assim, eu não quero ir para a mesa. E aí, quando negam o convite, ele fala assim, então vai pelos becos, pelas velas e convida todo mundo. Convida as meretrizes, convida os drogados, convida os traficantes, convida os que estão perdidos e pode trazer para a mesa, que eu vou dar um banquete para eles. Então a gente acha que estar na mesa com Jesus, ou fazer parte ter uma vida cristã é sobre ser perfeito. Não é. Não é sobre você ser perfeito. É sobre você aceitar o convite para você ser transformado. E aí é aquele lance, né? A igreja olha muito pro filho bonito e esquece de olhar pro filho feio. Quem é o filho feio? O filho feio na história é o filho mais velho que ficou em casa. Tinha acesso à mesa do pai, tinha acesso à herança do pai, mas estava perdido dentro de casa. Então o pior filho não é o filho que sai e que volta. O pior filho é o que ficou dentro de casa e se perdeu dentro de casa. Que é exatamente o que acontecia com os religiosos da época. Aqui está a cadeira que o Messias vai sentar. O Messias se sentou na cadeira e ninguém reconheceu. Qual que é a pior parte da nossa vida? É a gente, em vários momentos, ter recebido um convite para se relacionar com Jesus e em todos esses momentos a gente não reconhecer. Porque a gente não tinha tempo para aquilo, mas tinha tempo para as outras coisas. Ou porque você não se acha merecedor o suficiente. É muito doido, né? Porque Deus tem falado muito comigo sobre a história da mulher samaritana nesses últimos 3 dias. Na verdade, de sábado para cá. Jesus, ele provocou aquela mulher. Por que ele provocou aquela mulher? Porque ele conhecia o passado dela, mas não olhava pelo passado dela, olhava pelo coração dela. E é muito doido porque Jesus, ele revela para aquela mulher pela primeira vez que ele é o Messias. Ninguém tinha... Em João 4, que é quando Jesus tem um encontro com essa mulher, Jesus não tinha falado para ninguém que ele era o Messias. Aquela mulher foi a primeira pessoa na história da Bíblia a ouvir de que Cristo era o Messias. Então, quando ela tem esse encontro com Jesus, ela está vindo de uma vida completamente acusada. Ela busca água no sol mais forte do dia justamente para não encontrar com ninguém, porque ela sabia que ela seria rejeitada por essas pessoas da mesma forma que ela era rejeitada. Então ela já estava, acho que no 4º ou no 5º relacionamento com um marido que não era dela, tentando preencher um vazio que só Jesus poderia preencher. E aí o que é muito doido é que a Bíblia diz em João 4 que ela enche os vasos de água. O Messias se revela para ela como uma fonte de água, conta a história da vida dela. Por que eu estou falando isso? Porque a própria palavra de Deus diz que ela sai falando, ele falou toda a minha história. Então o que isso me faz refletir e pensar? De que quando Jesus encontra ela, ele não narrou só apenas o que está escrito em João 4, ele contou a história da vida dela. Olha, você já foi casado com fulano, mas você não deu certo com ele. Com Beltrano você casou, você amava, mas você não se achava digna. Então o problema é esse, muitas das vezes a gente não se acha digno ou merecedor da graça de Deus. Só que e mesmo quando a gente se rejeita, o Messias não nos rejeita. Mesmo quando as pessoas nos rejeitam, Cristo ainda não nos rejeita. Muito bom. Porque Jesus é a única pessoa que pode dar resposta e sentido para coisas na nossa vida. E aí o que ela fala logo depois disso, aí eu vou fechar esse raciocínio para você poder falar. Ela vira e fala assim, mas aqui é o poço de Jacó, é o poço do nosso pai, então é aqui que a gente podia adorar. Mas os judeus falavam pra gente que agora a gente só pode adorar em Jerusalém. Quando Jesus fala, olha, chegou o momento dos verdadeiros adoradores me adorarem em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. E quando Jesus fala para isso, ele está falando assim, mulher, você não precisa mais ir para o monte para me adorar. Agora o lugar que você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja num ônibus, seja dentro de um carro, você pode me adorar, porque agora você tem acesso àquilo que um dia você precisava cumprir um ritual para ter acesso. Então, Jesus provoca aquela mulher a primeiro,
se sentir amado e valorizado aos olhos do Pai, aos olhos que ele enxergava. Segundo, ele dá acesso a ela adorar ele de uma forma livre e espontânea. Terceiro, ela larga a água que ela foi buscar, ou seja, ela larga aquilo que era essencial para ela para um dia. E quando ela vira as costas e sai correndo, ela vai contar para uma cidade o que Jesus fez na vida dela. Então, por causa de uma pessoa, Jesus provocou um avivamento em Samaria. E era necessário passar por Samaria. O que essa história mais me constrange é porque você, a maioria das pessoas, né? A gente busca lugares, a gente busca ambientes para sermos aceitos. Um dos maiores medos hoje do ser humano em si, estatisticamente falando, é o medo da rejeição. Sim. Nós vivemos e fazemos coisas para sermos aceitos. A gente busca lugares, ou até mesmo uma religião, um clube, um ambiente, porque a gente sabe ali, naquele ambiente eu sou aceito e ninguém pode me julgar. Sim. E a história dessa mulher me mostra que em meio a uma sociedade que rejeitava ela, o único que podia julgar essa mulher, aceitou essa mulher. Então, esse é quem Jesus é. Sim. As pessoas, quando elas julgam alguém, elas julgam o próximo, o que elas não entendem é que elas estão julgando a si mesmas. Sim. Porque se o Senhor, ele aceita, ele te chama e ele te envolve, quem mais pode rejeitar? Sim. Se o maior já te aceitou. Então, a gente vive muito mais confortável quando a gente entende que, apesar das nossas limitações, erros, defeitos, pecados e falhas, existe um amor sobre a nossa vida. Existe uma aceitação sobre a nossa vida que não depende de demais pessoas ao nosso lado. Sim. Então, a gente vive muito mais confortável, porque, às vezes, a gente... eu sou pastor. Aí você chega num ambiente de pessoas que, vamos lá, 7 pessoas que são ateias, né? Sim. E você chega com... Você vai ser o rejeitado daquele lugar? Sim. Vão te rejeitar. E você vai começar a se sentir mal por quem você é. Só que andar com Jesus é justamente ter essa sensação, tipo, independente do lugar onde eu esteja, do ambiente onde eu vá e do que eu tenha feito no meu passado, ninguém pode te rejeitar. Sim. Porque um pai não rejeita um filho. Sim. Então, a história dessa mulher, ela me constrange a ponto do tipo, olha, eu até me arrependo das coisas que eu fiz, mas eu não consigo ver algo bom. Sabe o que é mais doido? Um filho pode ser órfão, mas um pai nunca se torna órfão de filho. Nossa, muito bom. Não existe a palavra orfandade para uma pessoa que é pai. Ela é pai uma vez, ela vai ser pai para sempre. Deus não anula a paternidade, mesmo quando seus pais se separam. Mesmo quando seu pai morre na terra, você não deixa de ser família. Só que o que é mais doido? Existe ex-órfão, mas não existe ex-pai. Nossa. O problema é que a gente carrega em Jesus e vê em Deus, quando a gente está afastado, a gente vê um ex-pai. Só que não existe ex-pai. Pai é pai. Uau. Seja vivo ou morto, pai é pai. O que muda é a sua concepção da sua paternidade. Antes você era filho. Seu pai morreu, você se tornou órfão. Nossa, muito bom, muito bom. E agora, não fugindo, né, mas entrando num assunto mais a fundo, que talvez seja do interesse de muita gente, um negócio que tá muito sério, eu tô assim, ó, não tô aqui, não acaba não. Não vai acabar não, vai tem mais 40 minutos que o Bruce falou. Olá, eu vou chamar o Bruce pra tocar aqui pra acalmar as pessoas. Calma, fica calmo, Bruce. Bruce é o nosso melhor técnico que existe aqui. Nosso violinista, que ele sempre toca a música Lion pra mim. E algumas pessoas conhecem ele do Instagram. Depois escreve aí, Bruce, nós chamamos. Fica aí firme. Continua. Mas eu queria que você contasse agora, aliado, né, ao seu testemunho, um pouco do seu testemunho sobre a parte de relacionamentos. Meu Deus, Isabela. É forte. Senti até calor. É forte. Eu queria que você falasse aberto, assim, fala rasgado como você gosta, sem rasgado, filtro. sem filtros. Tá bom. Não tem filtros aqui nesse Do jeito lugar. que o Brasil gosta. Vamos... Enfim, vai. Vou deixar a Bíblia aqui aberta agora. Eita, meu Deus, é forte. E aí, gente, no final eu vou fazer aquelas perguntinhas que vocês mandaram no Instagram. E é isso. Vai, pergunta pra mim, Lino. O que você quer perguntar? Não, eu quero que você conte um pouco do seu testemunho de relacionamento, né? O Leozinho tá até aqui, gente. Ele é o próximo. A próxima semana é ele, que vai quebrar tudo. Então fica ligado. Que Felipe não dá certo com ninguém. Felipe não tem jeito. Eu queria que você trazisse não, pelo amor de Deus. Trouxesse um pouco essa tona aqui. Obrigada. O que você queria que eu trouxesse à tona? Você quer que eu fale sem filtro? Fala o que tá aí no seu coração aí, ó. Tudo. Tudo. Sem filtro nenhum. Um livro aberto diante das pessoas. Sobre isso. Então tá bom.
Você não vai nem perguntar uma introdução, você não vai falar nada, é só pra eu falar. Você quer que eu faça uma introdução? É lógico, você tem que fazer uma Então, introdução, deixa eu pô. pegar alguma pergunta aqui. Você tem que pegar pega uma pergunta. Gente, tá vendo como ele é dessa assim, pergunta o Felipe, a gente- ele é assim no dia a dia. A gente tá conversando sobre um assunto, aí ele me faz uma pergunta querendo que eu faça uma pergunta sobre o ambiente. Isso aí. Ele é desse jeito. É porque é assim que Jesus fala com a gente. Não é Ó. que a gente só quer pedir resposta pra Deus, a gente não quer ouvir uma pergunta. Eu vou até embora daqui. Tchau, gente. Beijo. Vai. Vai, eu vou escolher aqui. Me dá aqui. Não, não, eu vou, essa- vou botar o dedo em cima. Não, essas aqui, você adora essas coisas, né? Não, eu queria que você fizesse uma introdução sobre qual é a diferença do Felipe antes e agora no quesito relacionamento. Por que você, na sua opinião, antes um relacionamento seu não deu certo e hoje, tipo, você tem uma cabeça diferente sobre isso? Será que foi você que mudou, seu posicionamento mudou? Na sua cabeça de hoje, como que a gente como você iniciaria, você já iniciou um relacionamento, né? Mas como a sua cabeça seria para que algo desse certo no futuro sobre o quesito relacionamento, namoro cristão? Tá, primeira coisa. Eu era um homem com coração de menino. Por isso que eu errei muito nas minhas decisões. Porém, que a gente quer ser um homem com coração. A gente precisa ser um homem com coração de homem, caráter de homem para entrar no relacionamento, irmão. Quando você é um homem que entra com um coração de menino, e aí isso está muito relacionado a um pouco de maturidade, você vai cometer erros, pô. Você vai cometer erros no seu percurso que não vão recair só sobre você, vão recair sobre outras pessoas. Relacionamento não é sobre o que eu quero pra mim. Relacionamento é o que eu quero pros dois, pô. Uau, muito bom. Então, assim, o Felipe de 1 ano atrás era um homem com mente de menino. Nossa. O Felipe hoje é um homem com coração e mente de homem. Aconteceram coisas comigo que fizeram eu despertar para a maturidade, porque você pode ser um homem vivendo na terra do Peter Pan. Você não quer ter compromisso com nada. E eu era um pouco assim. Para quem não sabe, eu já fui noivo. Aconteceram algumas coisas que fez a gente terminar o nosso noivado, né? Tava no início do processo de noivado, que é basicamente o segundo passo para quem tá namorando. Você precisa namorar, pelo menos pensando em noivar com a pessoa que você tá se conhecendo. Você namora, né? pra casar, né? Não pra ter um... Não, ou você namora pra terminar ou você namora pra casar. Você nunca começa a casar pra terminar. Sim. Namoro é pra terminar. Seja pra terminar em casamento, seja pra terminar um namoro. Muito bom, muito bom. Namoro foi feito pra terminar. Ouviu, né, Isabel? Terminar em casamento, em nome de Jesus. Tô até nervosa aqui. Mas aconteceu algo na minha vida que me fez eu alertar, tipo assim, irmão, preciso amadurecer nessa área específica. Minha vida espiritual era muito boa, minha vida emocional vivia alguns altos e baixos, mas não é aquele alto e baixo igual coisa de doido, mas era algo mais linear, né? Mas essa área da minha vida, depois que eu noivei, eu meio que criei uma trava em mim, porque eu terminei o noivado, eu achava que ia dar tudo certo, não deu tudo certo. Aí errei uma, errei duas, aí errei muito. Eu fiz, cara, e aí foi quando Deus falou assim, ó, tá na hora de você recalcular a rota disso aí, se amadurecer. Então acho que o primeiro passo é, cara, pergunte pra você, irmão, qual que é o teu nível de compromisso com essa pessoa? Qual que é o teu nível de compromisso com isso que você quer pra sua vida? Porque se você for pra namorar, irmão, pra você preencher carência, bicho, 3 meses vai ser maravilhoso, no 4º mês você vai querer terminar. Então, o Felipe de antes era essa pessoa assim, vivia na terra do Peter Pan. Muito bom. Como diz Paulo, né? Quando eu era menino... Falava como menino, comia como menino, exato. me alimentava como menino. Muito bom. Mas eu vejo muito isso em mim, né? O processo de amadurecimento pra mim foi muito importante. Isso não tá ligado à idade. E foi necessário? Não, muito. Foi necessário pra você se tornar quem você é hoje. Sim. A gente precisa entender uma coisa, cara. Tudo que a gente, aos nossos olhos, o diabo, a gente fala que é o diabo, né? O diabo usou, às vezes não foi nem o diabo, cara. Às vezes foi você que errou no caminho. Você precisa assumir seus erros. Isso, muito bom. Precisa ter autorresponsabilidade. Eu vejo muito isso no cristão, né? Eu me vejo como pastor de jovens ainda, né? Então, eu fui pastor de jovens aqui no Rio, fui pastor de jovens em São Paulo. E eu vejo muito isso na galera. A galera não quer ter autorresponsabilidade. Tudo é culpa do demônio. Exatamente assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada. É verdade. Então, não, eu vejo que a demais, maioria dos meus erros não foi o diabo que... Não, irmão, foi a falta de autorresponsabilidade, falta de responsabilidade minha. Então, chega uma hora na sua vida que se você não se posiciona, Deus te reposiciona. E às vezes a reposição de Deus vai envolver exposição.
Não para te ferir, mas para te tratar. Muito O bom. problema é que a gente só quer ter exposição pro lado bom. A gente nunca quer ter exposição pro lado ruim. Muito bom. Por quê? Porque pro lado ruim sempre vai revelar as falhas do nosso caráter, as falhas do nosso coração. Então, por um lado, para mim, eu não falo por um lado, né? O cenário todo que aconteceu comigo foi muito bom. Porque o Felipe morreu e nasceu de novo. Muito bom. E um bom cristão é um cristão que já morreu e ressuscitou. E é muito bom você não ter vergonha de um nenhum. erro e você hoje usar como testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida, Sim. né? Eu acho que o orgulho, às vezes, impede muitas pessoas de reconhecerem aquilo que ainda trava, aquilo que ainda é um fator limitante. Sim. E aí, infelizmente, a maneira que Deus tem é permitir uma exposição para que você realmente abra os seus olhos para aquilo. Sim. Porque Deus já falou, Sim. mas você não enxerga. Sim. E aí a exposição parece que é a última carta de Deus, de fato. Você sabe qual que é o problema, linda? Eu vou falar. A gente só quer o lado bom de Deus, cara. Nossa. A gente só quer o nosso milagre. A gente não quer ser exposto. Raposo, nossa, que heresia. Com certeza quem é calvinista, arminiano, deve estar batendo agora no chat. Pô, tá falando heresia. Não, cara. O homem da mão mirrada dentro do templo. Ele precisa ser exposto para ser tratado. Muito bom. O dia que a gente não expõe a nossa mão mirrada para ser tratada, porque a gente não tem coragem, o próprio Deus expõe para que a gente viva uma transformação. Muito bom. A própria mulher samaritana. Sim. Jesus expôs para ela. Sim. Como assim você não tem marido? Você tem 5. Sim. Para quem quiser entender a história da mulher samaritana, veja no The Chosen. Tá na primeira temporada, acho que é o capítulo 8. Cara, eu chorei igual criança, porque eu olhei aquilo, eu li na Bíblia e aí eu falei, cara, eu preciso ver esse episódio específico no The Chosen. Porque eles conseguem trazer exatamente a conversa que Jesus teve com aquela mulher, da palavra de conhecimento. Sim. Muito bom. Mas enfim, é isso. Tá. É um Felipe mais maduro hoje. Glória a Deus, né? Vamos pra próxima. Orei muito por esse homem. Aleluia. Amém. 2 anos dando em cima de mim, gente. Gente, o nosso testemunho completo, eu já falei pro Felipe que a gente vai contar só no dia do nosso casamento detalhes, né? Mas a gente vai dar um spoiler. Não, tá aí tem que vir. O A gente Felipe... dá um spoiler hoje, mas a gente marca um outro podcast. É verdade, só pra falar sobre isso. O casamento, como é que foi? Depois. Vai. Mas... Porque eu quero casar, né, gente? Já entenderam. Pra quem não entende, eu orei 2 anos e meio pelo Felipe. Sim. Então, o próximo podcast vai ser sobre o tempo de espera e vocês vão entender sobre isso. Sim. Mas eu orei 2 anos e meio por alguém que o pastor falava, cumprimenta o irmão que tá do seu lado. Sabe o que o Felipe fazia, gente? Virava Aqui, as óbvio. costas. Ele virava as costas pra mim. Eu dava bom dia pra ele na igreja, ele não me respondia. Aí e a a gente culpa já vai- não é do TDAH dele. Mas já a gente já vai para um outro lado. pra Vai, outra conversa. dá a sua versão. Não vou dar minha versão. Aí você entra pro lado, para você que é homem, agora eu vou falar bem rasgado. Irmão, se você tá com muita opção, você começa a ser egocêntrico e orgulhoso. E o orgulho é um ladrão solitário. Nossa. Ele te leva para um alto do monte, te rouba e te deixa lá sozinho. Completamente perdido. Muito bom. Então, às vezes, a gente que é homem, e eu tô falando especificamente para homem agora, eu não tô falando para mulher. O homem, quando ele tem muita opção... e eu falo isso com muito amor, gente, em nome de Jesus, não distorçam o que eu tô falando. Tô falando isso com muito amor, não tô usando a mulher como um produto, amém? O homem, quando ele tem muita opção, quando ele tem muito contatinho, ele se acha o último bolacha do pacote. E eu era um pouco assim, porque... Seu apelido era Baldu. Eu dei o apelido dele de Balduco. Era biscoiteiro, né? Biscoiteiro. Mas, enfim, mas aí você entende que isso tudo parte de uma mentalidade infantil. Com certeza. Uma mentalidade que precisa amadurecer. Com certeza. Não para as coisas de Deus, não é apenas sobre Deus, é sobre a vida. É sobre o propósito, é sobre a jornada. Sim, exato. Não, é muito louco, porque você reconhece isso, né? O pior é quando Sim. a pessoa fica realmente numa cegueira e entende, nossa, eu tenho muitas opções pra escolher, e daí você acaba escolhendo errado. Quem tem muita opção termina sem nenhuma. É verdade. Muito bom. Já percebeu? Vou falar por mim, porque eu já tive muito tênis, hoje em dia eu não tenho tantos. Quando você tem muito sapato, principalmente quem é mulher, a gente tá no papo de herdeiro, você fica indecisa de qual sapato você vai usar. É Quando você tem muita roupa, você fica indecisa. E aí, aí você vai pra... eu preciso comprar mais uma roupa. Você precisa comprar mais uma roupa, você precisa decidir o que você quer, pô. Aí a gente entrou num ponto-chave aqui. Vamos lá. Propósito. Sim. Não tem como você escolher alguém... não, eu admiro o propósito do Felipe. Sem você saber o seu. Sim. Como é que você vai namorar, escolher alguém
Se você não sabe o seu propósito, se a palavra de Deus diz que o Senhor, ele une propósitos, alguém que tem uma missão, que vai unir a sua missão à missão daquela pessoa, no mínimo, primeiro, você tem que saber a sua identidade, quem você é. Segundo, você tem que saber aonde você vai chegar. Eu sei aonde Deus vai chegar. Portanto, vão aparecer opções na minha frente que eu vou conseguir facilmente descartar, porque eu sei aonde eu vou chegar. Então, essa aqui não vai caminhar comigo, porque não tem nada a ver com o futuro que Deus tem pra mim. Não, essa aqui até vai chegar lá, mas a identidade, não, as personalidades não batem. Tem pessoas que, por exemplo, são sistemáticas demais. Por exemplo, você não é. Você é organizado num nível cool, legal, você é bem organizado. Mas, por exemplo, se fosse uma pessoa completamente metódica, eu jamais namoraria, independente se aquele propósito dela fosse igual ao meu ou não. Daí são coisas que a gente tem que juntar identidade com propósito. Então, é uma chave que muitas pessoas se perdem. Ah, eu quero namorar. Tá, mas... Cara, quem não sabe o que quer, vai primeiro, aceitar qualquer pessoa. Segundo, chegar a lugar nenhum. Então, eu vejo que quando a gente se trata de relacionamento, né? Por que o Felipe? Bom, primeiro, a gente como cristão, né? O Senhor deu uma palavra pra mim, muito antes de dar pro Felipe, eu tinha acabado de me converter, Deus falou, esse é o homem que você vai casar. E eu guardei isso pra mim e fui orando. E daí eu ouvi uma pregação, né, do pastor Vitão na época, que fez a completa diferença na minha mente, né, na minha vida. Mudou a minha cabeça do tipo, o que é de Deus, o tempo amadurece. Mas o que não é de Deus, o tempo enfraquece. Então eu falei assim, Deus, ok. Se for realmente a sua vontade, você vai fazer com que aconteça e eu não vou precisar me esforçar, me desgastar, aparecer. Eu vou ser no máximo educada, né? Não tinha muita reciprocidade, mas hoje testemunho, glória a Deus, aleluia. Mas eu crio numa palavra que foi liberada e eu fui testada nessa palavra. Porque toda vez que o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, Ele vai te testar nessa palavra que Ele liberou. Porque, primeiro, a palavra, ela precisa de um combustível. E o combustível de cada palavra que o Senhor libera é a fé. Então, Ele te deu uma palavra e Ele vai ver até onde você sustenta essa palavra. Então, glória a Deus que hoje eu posso ser um testemunho de fé na vida de muitas pessoas. Bom, eu orei 2 anos e meio, mas não necessariamente vai ser igual com outras pessoas. Tem pessoas que podem orar 5 meses, tem pessoas que podem orar, como Tamires Garcia, 25 anos por alguém. E não é vergonha nenhuma. Isso é o tempo para cada pessoa. Então, acho que quando a gente fala de relacionamento, porque você fala tanto do seu tempo de amadurecimento? Porque nas minhas orações eu pedia um homem maduro, um homem com identidade, um homem temente a Deus, um homem de caráter. E tinha coisas, talvez, imaturas naquela época que não fosse o tempo certo para que a gente estivesse junto. E nem eu mesma. Porque um dos erros que eu vejo muito é eu como mulher falando, eu quero um homem assim, eu quero assim, eu quero assim. Tá bom, mas Deus não tá preparando ninguém para você. Deus está te preparando para alguém. Então, enquanto a gente não pegar e não olhar pra gente, por que hoje a gente deu certo? Porque existe um Felipe que tinha áreas que ele era imaturo, que tiveram áreas que ele errou e que você pôde, como você disse, recalcular a sua rota e corrigi-las. Assim como eu, Isabela, mulher, tive áreas na minha vida imaturas, áreas infantis, que enquanto eu ficasse, não, o Senhor me prometeu o Felipe, então aqui eu vou ficar aqui, ó. Não! Não, gente, a oração que eu fazia pelo Felipe não era, ai, Senhor, me dá esse homem, aquela oração do desespero, me dá em nome de Jesus, que a gente case, não. Às vezes estava num culto, às vezes estava em casa, e o Senhor me dava uma palavra de sabedoria, de conhecimento, e eu começava a liberar sobre a vida dele. Senhor, renova as forças dele. Senhor, dá uma mente estável para ele. Senhor, dá um coração puro para ele. Então, até as nossas orações ditam se a gente está realmente apressando demais aquele tempo de Deus ou se a gente realmente confia que na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai fazer. Porque se não aconteceu, é porque vocês não estão preparados. Uma coisa que as pessoas precisam aprender. Toda promessa que Deus dá é uma semente. Boa. Semente não se desenvolve em micro-ondas. Forte. Semente se desenvolve no solo. Muito bom. E que solo é esse? Esse solo se chama o solo da esperança. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Só espera algo quem tem esperança para esperar algo. Muito bom. A gente fala muito de fé hoje na igreja, a gente não fala de esperança. Tem muita gente que tem fé, mas a fé está morta porque o solo da esperança está rochoso. Você precisará o solo para você semear. Muito bom. Vai, continua agora. Muito bom. Eu vou ler algumas perguntas. Vamos. O papo ficou um pouco... Já deu 10 minutos? E aí, Bruce, como é que tá o nosso horário aqui? Estamos em 38. Ai, tá isso, bom. Ai, tá rendendo, glória a Deus, glória a Deus. Senhor do tempo. Tá, então... Eu não sou o Senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Vou começar aqui. Felipe, quanto tempo nós temos de namoro? 8 meses. Muito bom, acertou. Qual foi o primeiro? Caraca, temos 8 meses. Vamos fazer. A gente vai fazer 9 meses agora em julho. Ai, meu Deus, é muito forte. É o tempo de gestação.
É dia 19. Amém. Em breve o Vai casamento pagar aí. meu Quem mocelinho, quiser, eu patrocinadores já. Arroba Felipe Raposo. Quem quiser já Vast, ou arroba investir no nosso casamento, semear. Lima Isabela, né? É Lima Isabela. Felipe. Isso aí, vai. Tá, vou fazer a primeira pergunta. Nós temos 9 meses de namoro, pra quem não sabe. A gente orou, né? Eu orei esses 2 anos e meio. É bom contar esse processo. Bom. Vamos lá, você que tá aí, solteiro. Pô, gente, seja intencional, entendeu? Você precisa ser intencional com a pessoa que você tá afim. Irmão, você quer conhecer a pessoa, você não curte uma foto no Instagram. No você caso não do reage no Felipe, story. ele me levou pra ver o espelho quebrado da igreja. Isso aí. E além de levar ela pra ver o espelho quebrado, eu fui curtir todas as fotos dela, mandei uma mensagem no WhatsApp. Ridículo, assim, eu fui mano. muito intencional. Falei assim, ó, viu? Curti todas as suas fotos. E mandei um emojizinho do Billy Gibson caindo, né? E Do aí Billy Gibson depois caindo. ele falou assim, agora você deve estar toda feliz, Agora você né? deve estar toda feliz. Eu sei que eu fui um pouco babaca nesse quesito. Foi nada, foi Um lindo, pouco foi orgulhoso, você, foi mas eu maravilhoso. fui eu. Você precisa ser você. Quando você fala de ninguém, irmão, você precisa ser você com a pessoa que verdade. você reconhecer, pô. Não é errado você verdade. cortejar. A gente acha que essa palavra cortejar é antiquada, não, cara. Não é errado você cortejar uma pessoa, não. O que é cortejar, irmão? Você curtir o Instagram, você comprar uma pipoca, dá uma pipoca, dá um chiclete, faz alguma coisa. Ele sabia que eu... Faça ser visto pela pessoa que você quer conhecer. Você faz isso bem. E depois que você conhecer, aí a gente vai pro nosso segundo passo, que é o quê? O passo da oração. A Isabela, igual ela falou, ela orou 2 anos e meio por mim, não foi isso? Mas deixa eu 2 voltar anos. pro assunto. Ele, como ele era intencional, você homem que tá perdido, ele sabia as coisas que eu gostava de comer, por exemplo, barrinha da Bold, Super Coffee, e daí, aleatoriamente, ele ficava mandando essas coisas no WhatsApp, foto. Só que eu não dava pra ela. Eu sabia que ela gostava, então eu usava isso como um momento de conexão com ela pra gente poder conversar. E daí teve um dia que ele ficou muito nervoso, a gente tava na obra do Guest, né? E aí Eu tava nervoso, Isabela. Tava assim. Você que tava nervosa, cara. Eu não sei o que eu tava naquele dia, não, mas é porque eu fora de pedia si. uma resposta pra Deus se realmente eu não tava orando 2 anos e meio à toa, sozinha, ou se ele realmente orava, né? E aí, na obra do aniversário da igreja, da Barra, todos os ministérios precisando de ajuda e ele não saía do Guest. Tava empenhado. Tava empenhado. Aquela obra saiu, aquele lugar. A dica, quem não é visto não é lembrado, não, irmão. E 4 horas da manhã ele mandava foto da obra no Guest, no WhatsApp, falando aqui, ó. Intencional. Intencional. Tudo intencional. Aí, gente, tinha um bendito de um espelho. Esse espelho... Que você queria ter o espelho. Que eu queria ter o espelho. Que ela queria fazer um desenho no espelho. Aí aconteceu, o espelho quebrou. Aí eu falei, Isabela, o espelho quebrou. Não foi assim. Deixa eu explicar. Aí eu levei ela até o espelho onde estava quebrado. Falei, Isabela, espelho, Isabela, o espelho tá quebrado. Isabela, fica tranquilo que eu vou arrumar o espelho pra gente tampar o buraco. Aí ela surtou e tal. Tentamos arrumar o espelho, não conseguimos. Verdade. Aí o que eu fiz? Fui botar uma televisão no lugar, irmão. Uma televisão que ninguém nunca usou. Aí quem depois foi descobrir a ensinar a usar a televisão, eu. Não, então tudo foi intencional. Sabe, foi intencional em todos os sentidos. Mas pensa, uma pessoa que nunca falou com você na vida, que te ignorava em todos os sentidos. Não, eu nunca falei com você na vida. Não, você não falava comigo eu dava direito. bom dia, boa tarde, boa noite e só, não passava disso. Muito curto e seco. E aí, ok. Direto, objetivo. Direto. Aí, a gente ia botar o bendito do espelho e o espelho foi levado pra trás, bem atrás da igreja, no Kids. Aí ele pegou, tava lá toda nervosa, né? A obra do Guest não saía, toda movimentada na igreja, desesperada, todo mundo vendo meu desespero. Tava vontade de até me mandando pra casa pra eu dormir, que eu me envolvo muito. Aí chegou o Felipe, ele... Vem cá, eu quero te mostrar algo. Gente, meu coração quase saiu pela boca. A pessoa não dava mal um bom dia, uma boa tarde. Eu, gente, o que esse garoto quer me mostrar? Aí ele começa... Cheio de borboleta na barriga. Aí ele começa a pegar... Não me pegou pela mão, mas... Mas queria, né? Mas tu queria. Não, tu queria. É claro que eu queria, pô. Eu orei 2 anos e meio, Felipe, então me respeito. Aí me pegou e me foi caminhando comigo até o final da igreja. E, tipo, chegando nessa parte do final da igreja, a igreja estava em obra, tava tudo escuro, não tinha luz. Eu liguei a lanterna do celular, tá, gente? Só pra deixar claro. Ele é louco. Onde esse garoto tá me levando? Ele não falou pro que era. Beijo. Aí, tipo, tinha um espelho realmente quebrado, que era o espelho que eu queria colocar. Aí ele virou assim... Detalhe, era uma lasquinha o espelho, tá? Dava pra arrumar com massa, mas beleza. Aí ele virou assim, eu já tava desesperada, né? Ele virou, aí ele olhou pra minha cara assim, aí ele, espelho. Aí eu olhei pra cara dele, espelho. Aí ele, quebrado. Aí eu, quebrado. Ele, então tá. Aí eu... Então tá. E esse foi o primeiro e maravilhoso. Tá todo mundo rindo aqui. Cara, eu arrumei o espelho, Isabela.
Aí o que eu fiz? Eu fui, peguei massa, arrumei o espelho pra ela e ela não quis usar o espelho, irmão. Aí esse Usei foi... todos os meus dotes de construção, Pra quem de quiser- pedreiro, de engenheiro, Pra de quem quiser saber vidraceiro. como foi o nosso primeiro discurso, foi esse do espelho. Aí o que ele fez, né? Viu a minha cara de decepção, obviamente, tava bolada. Aí ele tentou arrumar o espelho. Aí ele todo empolgado, né? Que arrumei espelho pra você. Eu não quis o espelho. Devo ficar quieto. Mas foi intencional, Não, foi foi um pouco. intencional, Hoje lógico. a gente ri, mas através dessa conversa eu tive a certeza de que eu não tava orando em vão, de que realmente já Fui existia. resposta de oração mais uma vez, né? Claro, meu amor, é claro. Fui resposta Tu de acha que, oração. que Deus me fez orar 2 anos e meio à toa? Lógico que não. Mas vamos pra parte. Vai, volta, Você volta. orou 2 anos e meio. Agora, Eu orei 2 anos e aí a meio por gente ele. foi, se conheceu. Aí em fevereiro eu fui pra estância, voltei. Quando eu voltei, aí a gente começou a tentar se aproximar. Aham, você recebeu uma palavra na Fevereiro, instância. Também recebi uma palavra específica sobre a Isabela. Lógico que a pessoa não falou o nome, mas falou de uma pessoa que era... Eu já sabia que era Isabela. Gente, ele saiu no último dia da instância. A primeira pessoa que ele mandou áudio foi eu. Fui pra ela, eu falei E assim, aí- já tô sabendo que tu tá orando por Não, mim. não. Eu sei o tom de voz no áudio. Qual Ele que foi o pegou, tom? ele mandou áudio assim. Tô sabendo, né? Que você tá orando por mim. Aí eu falei, eu não acredito. Esse garoto se acha. Aí ela... Ai, tu mesmo, eu orei muito por você. Eu intercedi muito pela sua vida, Felipe. Aí depois disso a gente começou a se aproximar. Foi. A gente foi se tornando amigo, a gente começou a compartilhar algumas coisas. E aí depois o quê? De uns 4 meses a gente começou a orar. A gente... Aí depois de uns 4 meses a gente falou assim, cara... Não, a gente ficou... Na verdade, a gente ficou janeiro, fevereiro, março... Não, fevereiro... Não, janeiro, fevereiro, março conversando. Aí março, abril, maio, junho, a gente orou 5 meses. Isso aí. E a partir de julho... de julho... Não, esquece, tudo errado. Tudo errado, Isabela. Tudo errado. Não, peraí. A gente conversou fevereiro, março, Março, abril, você- maio, junho. E em julho eu te pedi de namoro. Foi Não, isso? você pediu namoro em novembro. Em novembro. A gente orou de Não. A gente orou de março. Não, Não. março a gente começou a conversar. Tá viajando, ó. É muito ruim de data. Ó, a gente começou a conversar fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso. A gente conversou junho. então? E aí em junho a gente começou a orar. Foi. Aí orou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. 5 meses. E agora tô fazendo 8 meses de namoro. Então eu orei 2 anos e meio. A gente conversou quantos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O tempo não importa. O que as pessoas precisam entender é que, cara, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa conversar com a pessoa, Muito bom. irmão. Que a gente, não, já tô orando. Já tô aqui, Senhor, vai tocando o coração dela, Pai. Vai livrando todo mundo. Deixa eu ser o único. Não, cara, você precisa conhecer a pessoa. Verdade. Você precisa saber o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber. A gente ia no se ela- cinema, a gente saía Não, cinema a gente nunca foi, não, Isabel. A gente foi sim no cinema. Felipe! Foi? Não Claro lembro, que não. foi. A gente saía pra comer, a gente foi no japonês. Aí Aí, você uma vez ela me levou numa pizzaria 24 horas lá em Você me Copacabana, levou. na Estalo. Lógico, era o único lugar aberto meia-noite. Aham. Pós-carisma. Conta essa história. Aí chegou lá, ela, que eu pensei em chutar o balde. Ficou 2 anos orando, nem queria chutar o balde, queria terminar. E nem tava orando, a gente tava se conhecendo. Aí ele falou assim: se tu termina comigo agora. Irmão, se ela termina comigo em Copacabana, eu largava ela lá. Eu dava meu jeito pra voltar pra Aí casa. ele na cabeça dele: se orou 2 anos e meio chegar agora, tu falar que tu Eu na não minha quer. cabeça falei assim, gente, o povo é muito bipolar, né? 2 anos orando, 2 anos sofrendo. Agora que tá conhecendo a terra prometida, quer chutar o balde. Aí não dá pra entender, não. É outras histórias, assim, pra Aí a gente foi, se conheceu, começamos a orar. E esse processo de orar que foi diferente, né, Linda? Porque nesse processo eu fui pra São Paulo e a gente começou a namorar à à distância. distância. E aí a gente colocou um alvo, né, no nosso relacionamento, que era de orar e se ligar todas as terças-feiras à noite e às Foi. vezes às quintas. Mas foi muito bom namorar à muito distância, assim. Eu achei que foi muito bom. muito bom, porque a gente ficou. Tirando a saudade e tal. Tirando a saudade, a gente ficou. Aproximou muito mais a gente de uma A forma. gente se tornou ficou, muito mais amigo. A gente ficou, tipo, melhores amigos reais. Mas é importante, cara, você aí que tá... tô conhecendo alguém e tal, o que eu faço? Cara, o seu próximo passo não é pedir namoro, o seu próximo passo é orar. Só que não deixa a emoção entrar no lugar da É oração. verdade. As emoções, ela tem Porque um tempo certo de chegar. Isso aí. Porque quando as suas emoções tomam o lugar da oração, é muito mais difícil você ouvir o não de Deus. É muito mais difícil você... não é agora. Às vezes Deus não vai dar um não de não é pra ser. Às vezes não é um não de não agora. E não te impede de você continuar construindo uma amizade com a pessoa Verdade. no backstage. Lógico, com menos frequência, né? Mas
esse passo da oração foi muito importante. Acho que muita gente descarta isso, né? A gente se envolve rápido emocionalmente. E também, tipo, entender que o que um namoro significa na Bíblia? Sim. Nada. Namoro não significa não existe namoro nada. Não existe namoro na Bíblia. Existe casamento. Então, Deus, eu creio que quando ele coloca uma mulher, né, pra se relacionar, ele não tá preparando essa mulher pra ser uma namorada, mas ele prepara essa mulher pra ser uma esposa. Então, as atitudes... Poxa, já tá acabando. Mas as atitudes da mulher, ela já tem que ser uma atitude de uma esposa, um comportamento de uma esposa. Então, é o tempo que você também tem pra aprender. Entender que se alguém, né, que você orou, que você teve a resposta que é de Deus, tá ali, não tá ali... Claro, né, o namoro é pra você terminar. A partir do momento que você viu que não era aquilo que você queria. Mas a partir do momento que você tem a certeza, a pessoa não tá ali brincando com você. Sim. É um olhar do casamento. Então, as atitudes já tem que ser coerentes com o lugar que Deus vai levar, entendeu? Comportamento, atitudes, falas, o respeito, a comunhão, sabe? A fidelidade. Eu aprendi algo, Lino. Tudo que você constrói no seu namoro, no seu noivado, você vai colher no seu casamento. Boa. Então, cara, se você plantar coisas saudáveis agora, você vai colher coisas saudáveis. O que é plantar coisas saudáveis? Cara, é você ser transparente com o outro a respeito daquilo que tá sentindo. Eu e Isabela, a gente já brigou, cara. Todo mundo tem que brigar. Irmão, você tem que brigar com a pessoa que você tá conhecendo. Você tem que brigar, porque só assim você vai conhecer o coração dela. Se ela é orgulhosa, se ela é difícil de pedir perdão. A gente fez uma oração, na verdade. Eu e o Felipe... A famosa oração perigosa. A gente falou assim, Deus, revela o que há de pior um no outro. De fato, Deus mostrou isso pra gente. Eu falei assim, Felipe, esse relacionamento não tá normal. Aí ele, por que tá acontecendo, que eu tô fazendo de errado? A gente não tá brigando. Tem alguma coisa errada, não tá brigando. Tem que ter umas briguinhas. E aí eu falei eu falei, vamos fazer uma oração perigosa? Daí a gente orou juntos, o Felipe orou, Deus me revela tudo o pior lado da Isabela e revela o meu pior lado pra ela. Isabela. Um pro outro. E daí a gente começou a entender o pior lado da pessoa, porque é através desse pior lado que você vai ver se você vai sustentar um casamento ou não. Porque às vezes, se o pior lado do Felipe pra mim não é um lado que eu vá sustentar, já era um indício de que não era a pessoa certa pra eu casar. Sim. Então não é sobre pessoa certa. Porque, pessoa certa é escolha. Eu escolhi várias vezes errado. Agora eu escolhi certo. A pessoa certa, assim, do tipo, tá alinhada de propósito. A pessoa cria um padrão na cabeça dela que, não é esse padrão, cara. Tá tudo certo no seu padrão, pô. Mas várias vezes a gente brigou e, cara, só vou dormir hoje depois que você resolver. Não vou dormir brigado. Isso foi importante pra gente. É verdade. Aí é a hora que você tem que matar o orgulho. Isso aí. Não, isso é muito bom de construir. Mas aqui, ó, a gente tem menos de 10 minutos. Mas, gente, olha, polêmica. Vai colocando aqui nos comentários se vocês querem que a gente grave um podcast só pra poder contar do nosso testemunho. Sim. Ou se vocês gostariam de um outro tema específico sobre relacionamento, então começa a escrever aí. Manda aí. E me segue no Instagram. E segue ele no Instagram, @FelipeRaposo.vast. Vamos lá. Uma das maiores perguntas aqui. Somos de religiões diferentes. Como fazer? O famoso julgo desigual, irmão. Ou você vai pular para um lado ou vai pular para o outro. É igual namorar pessoas de outro ministério, né? De igreja. Eu sou da Apacentada, não sei de onde. Eu sou do movimento, não sei o que lá. Cara, uma hora ou outra você vai pular para um lado. É julgo desigual. Um vai ter uma visão, o outro vai ter uma visão. Não é saudável. É saudável você pensar em ser maduro nessa hora. Assim, cara, é isso aqui que eu quero? O que eu quero? Porque namoro foi o que eu falei. Foi feito pra terminar ou terminar casamento. E aquele papo, não, Jesus vai encontrar ela, ou Jesus não vai existe namoro gospel. Não existe, não pode ser o cara que vai evangelizar minha namorada ou meu namorado. Vai dar errado isso. Muito bom. É bom, porque na cabeça da pessoa, não, Deus me deu a palavra, então aqui o Senhor vai alcançar ele ainda. Não, se Deus vai namoro, alcançar ele, tá, gente? A gente não tá namorando. falando de casamento. Você que tá casado, não é pra você terminar casamento, não, em nome de Jesus. Isso aí você ora. Você só termina casamento se teu marido te bater, pô. Aí você vai na delegacia. Trair. Não. Aí você vai na delegacia e dá parte dele, em nome de Jesus, irmão. Mas a gente tá apanhando do marido e tá achando maravilhoso. Misericórdia. Vou falar tudo. Tá. Porque hoje em dia namorar está tão difícil, até cristãos não beijam. Tá todo mundo vivendo sem propósito, pô. Muito bom. Você não quer namorar porque você não tem propósito, você não entendeu ainda, você ainda não entendeu que Deus criou o homem e a mulher para constituir família. Muito bom. E aí você acha que você vive numa família disfuncional que seu casamento vai ser disfuncional. Então você não quer namorar. Muito bom. E aí usa a famosa desculpa, não, tô esperando as coisas de Deus. Tá nada. Tá com medo de namorar, não tem propósito. Muito bom.
Próxima pergunta. Sexo antes do casamento? Lógico que não. Muito bom. E famosa imoralidade sexual. Muito bom. Famosa imoralidade sexual. E você que tá casado, né, ou que moro junto, tá em fornicação, pô. É pecado também. Paulo diz assim, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, depois você lê lá. Não, e mostra que também não tem um fruto do espírito, né? Domínio próprio. Domínio próprio. E, enfim. Mulheres, depois a gente conversa sobre isso. Quando o interesse surge na mulher primeiro, como agir? Seja intencional, querida. Curte uma fotinha. No meu caso eu não fui, não. Eu esperei. É. Temos duas vertentes aí. Porque eu acredito, você me fala como homem, eu acho que o homem, ele tem esse anseio. Da mesma forma que, tem homem biscoiteiro, ok? Gosta lá de ser o centro das atenções, mas eu acho que existe uma busca no homem de querer ser o conquistador. Não tem isso? Tem. O homem biscoiteiro é o famoso homem orgulhoso. Ele quer... Mas nesse caso aqui, tipo, quando o interesse surge primeiro, cara, eu acho que ela tem que orar primeiro. Não só orar, orar, lógico, você precisa orar. Não vou falar que não tem que orar. Você tem que orar, mas também tem que ser intencional, cara. O que é esse ser intencional? É só saber se vai... Esse ser intencional cara, deixa eu conhecer um pouco dessa pessoa. Será que ela é isso tudo mesmo que eu acho que ela é? Se torna amigo, né? Tipo... Eu falo uma coisa. A melhor oração que você tem que fazer é falar assim, Deus, me revela aquilo que eu não tô vendo. Deus vai te mostrar na mesa. Muito bom. Você não conhece uma pessoa no backstage, você conhece uma pessoa diante das pessoas. Então, talvez você é mulher, você está interessada por homem, primeiro, ver como é que ele trata a mãe, ver como é que ele trata a irmã, ver como é que ele trata outras mulheres ao redor dele. E a partir disso, cara, Deus vai revelar o coração dessa pessoa pra você. Isso que você falou é muito bom. Porque não o coração em si, né? Porque o coração do homem é enganoso. Vai revelar traços de caráter e características da personalidade da pessoa. Acho que antes da mulher demonstrar o interesse, né, por parte da mulher, eu acho que ela tem que investigar quem realmente é essa pessoa. Acho que aproximar antes de dizer, olha, eu tô sentindo algo, tô orando por você, qualquer coisa do tipo, eu acho que vale essa investigação aí. Sim. E entender que se for recíproco, deixa o homem tomar iniciativa em nome de Jesus. Não deixa o homem buscar. Homem ser homem, teve uma época que eu e o Felipe, a gente ainda ia começar a orar. Fui difícil sim, intencional sim. Falei assim, vai ter que me conquistar, vai ter que lutar pra me... Foi. Tô aqui hoje. Exatamente. Mal sabe ela que eu comprava tudo na Shopee. Tô zoando. Ai, Felipe. Vai, Lili. Como vocês dois... tiveram certeza que o namoro de vocês é de Deus? Forte isso aí. Vou deixar essa pra você. Oração. Eu acho que o fato da gente estar orando sempre todos os dias, né? Oração. Do tipo, gente, aconteciam coisas comigo, Felipe, por exemplo. Quando ele foi pra São Paulo, eu fui pra São Paulo logo depois também. Aí ele se tornou lá ele se tornou pastor de jovens do Legacy. Isso. E daí, às vezes, ele montava, tipo, um esboço da pregação. E aí, eu gosto de ler a palavra e montar alguns esboços. Sim. E daí, acontecia um momento, por exemplo, de que quando o Felipe fazia um esboço dele, me mandava, porque ele sempre manda pra eu ler, pra perguntar o que eu acho. Eu tava com um esboço completamente igual ao dele. Teve um dia que ele pregou sobre medo, acho que foi o primeiro esboço dele do GC, foi sobre medo, e eu tinha montado um esboço pra mim sobre medo, e a gente tinha os mesmos versículos. Sim. Tanto do início, eu não lembro qual era no início, mas eu lembro que o final era Apocalipse. Sim. Então, assim, cara, o Deus que tá em mim é o Deus que tá nele, e a gente tá interligado de alguma forma. Aquilo veio pra testificar. Sim. Ou, tipo, às vezes a gente orava, né? Às vezes, quando ele vinha pro Rio, a gente orava junto, a gente olhava a nossa mão e, tipo, tinham sinais do Senhor, né? Tipo, a gente orou. Tá falando, tipo assim, de coisas sobrenaturais, assim, né, que aconteceram. Mas, sendo prático, como é que, cara, confirma, cara, perfil da Isabela. Gente, a gente às vezes quer muito espiritualizar nossas decisões. Daniel, quando foi levado para Babilônia, no primeiro capítulo ele não orou, ele só decidiu. Tem coisa que você decide. Você tá lendo a pessoa, irmão, você tá vendo que a pessoa te faz mal. Você tá vendo que a pessoa te afasta, irmão, você quer mais confirmação que essa que não é de Deus? Então, tipo assim, com a gente foi, cara, o perfil da Isabela, por ela ser uma mulher de Deus, por ela ser a mulher virtuosa aqui, que Jesus fala em Provérbios. Então, isso foram coisas que foram confirmando e testificando no meu coração. Foi o famoso pedido do meu caderninho de oração. A Isabela tinha perfil não só físico, mas de caráter, de integridade, de coração, que era a mulher que eu pedi a Deus. Então, eu falei assim, cara, não tem mais testificação que isso. Foi a mulher que eu orei, foi a mulher que eu pedi a Deus há 3 anos atrás, Deus está me dando agora. Muito bom, muito bom. Vai, para a próxima. Última pergunta, hein? Não casamos e moramos juntos, tem sido difícil renunciar. Ele não era mais cristão, mas não leva tão a sério a renúncia como eu. Não quer falar com os pastores da igreja, SOS. Pô, minha filha. Um homem que te manipula pra tu não contar os teus pecados, uma hora ou outra ele vai te manipular pra não te contar da amante.
Não tô falando pra você terminar em nome de Jesus, mas, cara, se conserta, pô. Cara, mora junto, mas se é um você amor. ama a pessoa, se você mora junto é porque você já entendeu que você ama demais essa pessoa. Qual que é a dificuldade de dar o próximo passo, pô? Você sabe qual que é a dificuldade de dar o próximo passo? As pessoas não querem dar o próximo passo porque elas já estão na zona de conforto delas, Não pô. querem compromisso. E não quer... Não é que se não quisesse compromisso, não morava junto, pô. Não, mas compromisso de uma aliança. A aliança é um símbolo público. Então não é compromisso com... Não é questão de compromisso, é questão de falta de aliança. Não quer se aliançar a pessoa. Não, é falta de várias coisas. Pra mim, acho que um homem que tá já com você dentro de casa não pede pra casar, é falta de compromisso, é falta de caráter, é falta de atitude, é falta de várias coisas. E aí eu não ficaria. Minha opinião, tá? Mas eu tô mandando você fazer isso. É opinião, tá? É opinião, tá? É opinião, exatamente. Em nome de Jesus. Então terminando aqui agora. Não, não, porque não sei... Vai orar aí, em nome de Jesus, cara. Vai procurar teu pastor. Mas ele é líder. Pô, então ele tá mais preocupado em perder o cargo do que em ser tratado. Mas acho que ela pode procurar o pastor dela sozinha também. Pode, lógico. De preferência mulher, né? É verdade. Mulher, você considera mulher. Já estamos encerrando, mas... Passou rapidinho, cara. Passa muito rápido. Mas eu queria que você compartilhasse... rapidamente algo que o Senhor tem colocado no seu coração para esse tempo e que você também orasse para cada pessoa que está te assistindo. Meu Deus, muito forte. Bom, como eu falei durante a conversa, né? Deus tem falado muito comigo sobre a mulher samaritana e Isaías 55. Isaías 55, Isaías diz para o povo de Israel, olha, venham todos, não é venham alguns, é venham todos que têm fome, na verdade venham todos que têm sede de água e comprem de mim. Só que você não pode comprar nada daquilo que você não tem, né? Se você não tem dinheiro, não tem como você comprar. O contexto ali de Israel, que era uma nação seca, uma nação que precisava muito de Jesus, e é literalmente o encontro dessa mulher com Jesus. Às vezes a gente não entende porque que a gente tenta preencher vazios no nosso coração que só Jesus, só a água vai preencher. Pois então como que eu compro essa água? Como que eu tenho acesso a essa fonte? Deus falou comigo que o preço que você paga por essa água de Isaías 55 é o teu nível de exposição. Nossa. Quanto mais você está disposto a se expor, mais ele te dá da fonte. Essa mulher samaritana, ela tinha medo de se expor, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela se expõe de uma maneira sobrenatural. Então, Deus falou isso comigo. Um dia você vai estar no poço e a fonte vai até o poço. Amém. Às vezes Jesus só marca o encontro com as pessoas no poço. Muito bom. Então talvez você está aí, você está em casa, você está assim, cara, talvez eu não vá em poços na minha vida, mas minha vida está no poço. Eu quero te dizer que Jesus é o Deus que vai até o poço. É a fonte que vai até o poço. Muito doido, né? Porque Jesus é a fonte de água viva, mas a fonte soube parar e descer no poço para ter um encontro com uma mulher. Então talvez você está aí, cara, sua vida está literalmente no fundo do poço. Ou talvez sua vida não está no fundo do poço, mas você faz... Em áreas específicas da sua vida, você busca a sua fonte num poço. Jesus está... Talvez te trouxe hoje aqui nesse podcast. Talvez você chegou agora, no final do podcast só para você ouvir de mim, cara. Se você estiver no poço hoje, Jesus vai ao teu encontro. Ele vai se revelar como fonte de água viva. Mas se você está indo em poços buscar o que pode preencher o seu vazio, eu quero te dizer essa noite que só Jesus pode preencher o vazio dentro de você. A bebida não vai preencher, a prostituição não vai preencher, jogar videogame não vai preencher, remédio ansiolítico para você controlar o seu humor não vai preencher, mas Jesus é capaz de preencher cada lacuna, cada parte do seu ser, te dá propósito, te dá destino, da mesma forma que Jesus deu propósito para aquela mulher. E Isaías 55 vai dizer, vou até ler aqui porque eu senti isso no meu coração. Isaías 55 diz assim, ó, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre e comam. Cara, o teu nível de exposição vai depender e vai revelar o nível do teu milagre. Se expõe, cara. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. No reino de Deus você não perde. No reino de Deus você ganha, você aprende. É isso, muito bom. Amém? E agora ora aí, você quer que eu ore? Dá a mão aqui. Pai, obrigado por esse tempo. Pai, obrigado por cada pessoa que diretamente ou indiretamente está ouvindo essa mensagem. Jesus, eu oro agora que o Senhor vá de encontro ao poço da vida dessas pessoas. Jesus, eu oro agora para que o Senhor se revele como a fonte de água viva. Amém. Pai, tem muita pessoa indo no poço, tem muita gente fazendo da sua vida um poço, quando na verdade o Senhor chamou essas pessoas para serem fontes de água viva, Pai. Jesus. Eu oro agora por pessoas que a fonte, por alguma maneira, dizem que
que se secou, Pai, mas na verdade é o Senhor querendo trazer de volta a água, é o Senhor querendo trazer de volta propósito, ministério, Pai. Eu oro agora por pessoas que, Pai, de alguma forma, Pai, se sentem perdidas em relação à sua vida amorosa. Pai, eu oro agora, Espírito Santo, vem trazendo clareza. Espírito Santo, coloque relacionamentos no teste do tempo para amadurecer aquilo que é espiritual, amadurecer, Pai, aquilo que é intencional, aquilo que é um propósito do teu coração, aquilo que é um destino profético, Pai, para a vida dessas pessoas. Pai, aquilo que for emocional enfraquece. Pai, o teu tempo é o melhor remédio para o relacionamento. Pai, venha com o tempo, venha com o teu Kairos alinhando com o nosso Cronos na vida de cada pessoa. Pai, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão vendo, Pai, que se sentem de alguma forma rejeitado, Pai, em alguma área da sua vida, Pai, seja em relação à sua paternidade, seja, Pai, em relação à sua vida sentimental, Pai, eu oro agora para que o Senhor se revele como Pai, para que o Senhor se revele como o bom Pai. A tua palavra diz em Romanos que o Senhor colocou um Espírito em nós que clama Abba, Pai. Pai, nós podemos deixar de ser filhos, Pai, mas nós nunca deixaremos de ser teus filhos, Pai. Nós oramos agora, Pai, venha com a revelação do teu amor. Pai, cada pessoa que está solteira, que está vivendo um tempo de espera, Pai, que o Senhor alinhe o teu tempo ao tempo delas, em nome de Jesus. Pai, pessoas que estão vivendo, Pai, relacionamentos completamente disfuncionais, completamente tóxicos, relacionamentos completamente abusivos, Pai, pessoas que estão vendo e vivendo literalmente um poço no seu relacionamento, Pai, sentimental. Pai, ora agora, Pai, dê coragem, dê ousadia para romper, coragem e ousadia, Pai, para encerrar ciclos, colocar pontos finais, para que o Senhor possa escrever uma nova história na vida delas e dar um novo começo para a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, lindo. Até a próxima. Vai depender se as pessoas vão querer aí. Curte aí, me convida. Quero estar aqui de volta. E é isso, esse foi mais um podcast Papo de Herdeiras. E eu te espero semana que vem no mesmo horário, segunda-feira, às 21 horas. Se você gostou, compartilha com seus amigos, coloca no grupo da sua igreja aí, que isso vai edificar muita gente. E é isso, viu? Se inscreve no canal. E é isso. Beijo! Tchau, tchau! Aleluias!